É muito comum você estar no piloto automático, você começa a fazer alguma atividade, começa a prestar atenção em algo que você está fazendo no trabalho, no seu lazer, nos estudos, e de repente, a hora que você percebe, a sua atenção já está em outro lugar, já está longe, e fica difícil voltar, fica difícil de focar no que você está fazendo. Muitas vezes, isso além de ser muito comum, não é falta de atenção. Muitas vezes é falta de consciência da sua intenção, da sua intencionalidade. Então, qual é a sua intenção agora? Você tem a intenção de acompanhar aqui esse vídeo? Então, muitas vezes a nossa atenção ela funciona, de uma maneira onde nós colocamos o foco onde nós queremos e daqui a pouco algo vai capturar a nossa atenção, pois ela está, na realidade, funcionando o tempo todo. Mesmo quando ela é capturada, ela vai estar sendo dirigida para esse algo que foi capturado. E hoje em dia, a nossa atenção ela é muito requerida pela publicidade, pelos mecanismos, especialmente relacionados à tecnologia, pelas redes sociais, pelas propagandas, pelos aplicativos, e pelo mundo em si. Isso já desde antes desse tipo de tecnologia que temos hoje, já havia uma busca pelos mecanismos da nossa atenção, pelo nosso foco, pois isso gera o nosso comprometimento com o que a gente está fazendo. A nossa atenção ela gera o comprometimento com aquilo que nós estamos fazendo. E nós podemos, então, fazer isso de forma consciente. Quando nós tomamos alguma decisão, nós tomamos decisões o tempo todo, são milhares de decisões que nós tomamos ao longo do dia, desde decisões simples, como vou me levantar, vou beber água, coisas instintivas, como vou fazer dessa forma o meu trabalho, vou realizar desse jeito. E muitas dessas decisões elas são tomadas de maneira automática. E quando nós não estamos conscientes da nossa intenção, esse processo ele vai acontecer de forma automática também. Mas quando nós nos conscientizamos da nossa intenção, então nós passamos a poder escolher manter aquela decisão ou decidirmos fazer de forma diferente. E a nossa atenção ela vai funcionar também através da nossa intenção, daquilo que nós decidimos fazer, a nossa atenção vai ser focada. E é um mecanismo natural, muito bem definido na ciência do cérebro, que a nossa atenção, então, ela vai ser, a partir do momento que nós escolhemos de forma consciente ou não o nosso foco, a nossa atenção ela vai ser capturada por alguma coisa ou simplesmente ela vai devagar em busca de algo para complementar alguma resposta, algum insight sobre aquilo que nós estamos focando, ou simplesmente por algo que rouba a nossa atenção. E muitas vezes também nessa busca por algo que complementa o nosso foco, nós nos perdemos na divagação e quando percebemos já estamos longe daquele foco. E muitas vezes é muito difícil de voltar. E quando nós estamos conscientes da nossa intencionalidade, então nós estimulamos de forma saliente aquilo que nós queremos focar a nossa atenção. Então vamos permanecer por mais tempo no foco. Quando, por exemplo, a gente decide focar, como eu dei o exemplo
aqui nesse vídeo aqui que a gente está fazendo agora, mas também serve para nossas atividades do dia a dia, como por exemplo, quando você for estudar alguma coisa. Quando você avisa a sua mente que a sua intenção é estudar, e eu ensino muito isso para alunos, pré-vestibulandos, pessoas que estão estudando para concurso, colocar, se lembre, avise a sua mente que a sua intenção é o estudo naquele momento. E quando a mente devagar, e ela vai devagar, porque esse é um movimento natural do nosso cérebro, foco, divagação. Na maioria das vezes, o primeiro movimento de divagação vai ser para algo relacionado com aquilo que tem a ver com estudo. Como eu disse, muitas vezes em busca de um insight, de alguma solução relacionada àquilo. Mas muitas vezes ele se perde nessa divagação. Mas quando você avisa a mente que a sua intenção é aquele estudo, fica mais fácil se lembrar da onde estava a sua atenção, onde você escolheu colocar o seu foco. Então você dá esse comando para a sua mente, de que a sua intenção é focar naquilo que você está fazendo. Isso serve para o trabalho também, serve para o lazer, porque muitas vezes nós pensamos que o estresse ele está relacionado somente à sobrecarga no trabalho, e sim está. Mas muitas vezes ele está relacionado a não sabermos o que fazer no tempo livre. Ou seja, no tempo livre, é muito comum a mente voltar para os problemas do trabalho. E a gente não dá atenção àquilo que nós podemos dar atenção quando nós temos um tempo livre. Seja, como nós estamos numa atividade de lazer, passeando, viajando, talvez fique muito mais fácil. Mas quando nós temos que decidir, escolher o que nós vamos fazer no tempo livre, fica muitas vezes mais difícil escolher. A tendência da mente é ir para problemas, às vezes, do trabalho. E aí entra a importância da intencionalidade. Nós também fazermos esse mecanismo de conscientização do que nós estamos querendo naquele momento. Qual é o foco da minha atenção ou da sua atenção agora? Pergunte-se: você tem a intenção de continuar acompanhando? Ou qual é a sua intenção agora? E perceba que o processo de se perguntar, nós começamos a identificar a nossa intenção, aquilo que já temos como intenção, e aumentar nossa capacidade de definir, de estabelecer intenções de forma consciente. E assim começa um processo de clareza, de termos mais clareza, de termos mais definido aquilo que nós intencionamos. E continuando nesse processo, nós começamos a trazer para o nosso sentimento, a sentir e agir de forma intencional. Essa é a estrutura de um treinamento de intencionalidade, que está incluso nos treinamentos que eu faço de atenção plena e comandantes do presente. A estrutura da intencionalidade, ela é um passo fundamental para desenvolvermos a atenção plena. Isso pode ser ensinado de forma estrutural, dessa forma, identificação, clareza, incorporação, sentir e agir com intencionalidade. A partir do mecanismo de conscientização, de metacognição, de atenção plena, de percebermos de forma consciente, então, aonde está a nossa atenção, qual é a nossa intenção, e voltarmos o foco para aquilo que nós estamos fazendo. Então, se você quer ter uma vida mais consciente, pense nisso. Se você gostou desse vídeo, comente, entre em contato comigo, compartilhe, se inscreva nesse canal.
e tenha uma vida intencional.